Fala, meus amigos, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouco sobre a eletroestimulação. Vamos fazer um resumo de um trabalho que faz a comparação entre uma contração muscular fisiológica, uma contração voluntária, e a contração passiva, ou seja, uma estimulação externa via um equipamento, de eletroestimulação caseiro. Tá bom? Então, o que a gente tem que ter em mente aí quando a gente observar um estudo desse é que, para a reabilitação, provavelmente é algo interessante. Porém, quando se trata de ganho de força, quando se trata de ganhos de hipertrofia muscular, ganhos de volume muscular, pode não ser tão interessante quanto fazer a prática da atividade real. Tá ok? Então vamos acompanhar esse estudo e a gente volta a trocar uma ideia depois dele. Bem, pessoal, então esse foi o estudo que eu separei para a gente dar uma olhada, uma analisada. Ele fala sobre exercício físico versus programa de exercício pela eletroestimulação com os aparelhos, de uso doméstico. Tá bom? É um estudo que não é atual, mas de lá para cá, todos os estudos eles vêm corroborando com essa ideia, vem reafirmando esse estudo aqui, que é um estudo mais clássico, é um pouco mais simples para a gente conhecer, por isso que eu separei ele. O objetivo dele foi avaliar os efeitos da eletroestimulação pelos aparelhos populares, esses que já vêm, que a gente já conhece, e prometem comercialmente esse resultado, sobre o condicionamento neuromuscular e a possibilidade de alterações deletérias. Os critérios de exclusão foi lesão ou patologia nos joelhos, foram excluídas pessoas que tivessem esse tipo de problema, porque nos métodos utilizados teve a extensão da perna, então precisava ser pessoas com as articulações saudáveis. E atividade física regular há mais de 3 meses, tá, pessoal? E é mais, no caso, desculpem, errei aí, porque a pessoa tem que ser sedentária, Então, a pessoa que tinha mais de 3 meses de atividade física, ela foi excluída por ser já enganjada, é considerado enganjado numa atividade física. O uso regular de medicamentos específicos, diuréticos, corticoides e outros. Na introdução, os autores vêm falando que já é reconhecido que a atividade física é um agente promotor da saúde, tá? E que os idosos declinam a força muscular de 15% na sexta década de vida e até 30% nas décadas subsequentes. Notem ali que existe uma queda da força muscular em idosos, e talvez essa seja a maior promessa, uma das maiores promessas ali, desse comercial, desse tipo de material, de equipamento, além da nossa preguiça também, Pessoas que têm preguiça, você fala para ela que vai conseguir sem fazer muito esforço, então ela fala, opa, é esse aí que eu quero, sem esforço eu vou fazer 6.000 abdominais em 3 minutos, sei lá, alguma coisa louca assim. Então, a redução da massa muscular acarreta disfunções diversas, com o avanço da idade ou mesmo o sedentarismo. E como eu falei, o advento da eletroestimulação vem com essa promessa aí, o elixir da atividade física sem esforço. Os métodos foram esses que os autores utilizaram como instrumento de variável a sirtometria, ou seja, a perimetria, para aferir a perimetria do segmento. Os indivíduos testados foram 20 mulheres sedentárias, como eu falei antes, a idade entre 18 e 25 anos de idade, distribuídos aleatoriamente entre os grupos. O grupo foi dividido em 2 subgrupos, caracterizados como A foi a eletroestimulação e o B foi o treino com pesos. Todos os indivíduos orientados a não realizar atividade física regular, bem como a não realizar dieta. Após a definição dos grupos, todos foram submetidos à avaliação de sirtometria nas coxas, direita e esquerda, 14, 21 e 30 centímetros acima da margem superior da patela. Tá? Então foram três medidas da coxa, um mais próximo do joelho, um no meio da coxa e um pouco acima da coxa. A força muscular máxima subjetiva foi avaliada pela escala de Delorme. Os indivíduos foram instruídos a realizar 10 repetições de flexo-extensão de joelho com velocidade lenta e constante, sem compensação. Inicialmente com 3 kg, com incremento de 1 kg conforme a capacidade máxima até o desconforto. O descanso foi de 1 minuto.
A carga de resistência para os treinos foram de 80% do máximo obtido na avaliação. A força muscular objetiva foi mensurada em um conjunto de dinamômetro. Os sujeitos foram orientados a ficar 10 centímetros de distância da alavanca, realizar a semiflexão de 45 graus de quadril e joelho, seguida por uma extensão vigorosa de joelhos e tronco. Após 2 aferições, o valor maior foi considerado. As intervenções de ambos os grupos A e B foram de 2 sessões por semana. Ambos os grupos foram orientados a realizarem o autoalongamento dos quadríceps 2 vezes antes do exercício e 2 vezes após, sendo mantido por 20 segundos. As intervenções de ambos os grupos, A e B, foram de 2 sessões por semana, tá? Por 2 meses. O grupo A, eletroestimulação, intensidade suficiente para provocar contração muscular visível até o limiar de dor na região do quadríceps, conforme o manual do fabricante. O total foi de 15 minutos por sessão. E o grupo B, foi o grupo de treino, os sujeitos irão realizar 3 séries de 15 repetições de exercício de flexo ou extensão de joelho, partindo da posição sentada, com quadris e joelhos a 90 graus e mãos apoiadas nas coxas. Ainda em métodos, as comparações do peso corporal, cirtometria, fleximetria e força muscular antes e após o exercício foi utilizado o teste T pareado. Comparações entre grupo A e B adotaram teste T de Student, nível de significância de 5%, software SPSS 13 para as análises estatísticas. Os resultados mostram para a gente que temos aqui na parte de cima a idade média, né, essa linha de cima. A idade média do grupo A foi de 21,9, a idade média do grupo B foi de 21,6. Então, mostrando que a idade é bem parecida entre os grupos, né? Temos na segunda linha a força dinâmica, tá? Grupo A, mostrando pré, quilogramas de força 47,4 antes da intervenção, e apresentou 48,9 quilogramas de força após a intervenção. Temos no grupo B aqui 36,2 pré-intervenção, que a intervenção foi o treino com pesos, e temos o pós-intervenção, que foi 47,19. Então houve uma significativa diferença. Quando tem esse asterisco aqui, significa uma grande diferença. E a escala subjetiva Delorme deu aqui no grupo A 12,35 pré-intervenção, 14,15 pós-intervenção. E o grupo B, que foi um treino de força, de 8 para 9,3. Também teve uma diferença estatisticamente significativa. Então aqui está um gráfico disso, né? A força muscular de mulheres medida com dinamômetro, antes e depois da eletroestimulação. Então teve essa melhoria, digamos aqui, tá? Pré e pós. Agora tivemos essa força muscular de mulheres medida o dinamômetro também, antes e após o exercício, né? Aquele tempo ali de 2 meses. Então antes e depois do treinamento de pesos. Esse asterisco aqui significa que foi estatisticamente significativo. E agora nessa tabela vamos ver aqui a eletroestimulação. Então esses foram os números, não tiveram nenhuma, né? Nenhuma significativa diferença, tá bom? Então de 37, só o exemplo aqui. A coxa proximal ao joelho, né? Antes da intervenção estava em média com 37, depois da intervenção 38, e assim por diante. Coxa esquerda 37,6, 38,7 depois. Houve uma melhoria? Sim. Tá? Em quase todos eles houve um aumento de numeração, né? Um aumento de circunferência, porém foi significativamente, foi estatisticamente significativo? Não. Então vamos ver aqui o quadro para o pós-exercício, né? Mesma coisa, sempre quando tem esse asterisco aqui, significa que teve uma diferença
considerável, tá? Estatisticamente falando. Então, de 34 foi para 35, na coxa direita, parte proximal, 34,3 foi para 35,42 e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, significa que a gente teve uma melhoria maior com o exercício, né? O treino de força convencional. Os resultados foram favoráveis, né, para um aumento de ganho na força muscular, na musculatura do quadríceps dos indivíduos B, ou seja, que foi o exercício de força, né? Já os resultados da eletroestimulação não obteve o mesmo resultado. Alguns autores, como Angeli et al., compararam a eletroestimulação abdominal com exercícios resistidos de flexão de tronco e mostrou que a ginástica passiva com aparelho comercial tem resultado muito mais modesto, né, do que os prometidos. Então, esse outro estudo aqui, eles inseriram na discussão, né, corroborando com eles, ou seja, não há muitos resultados nesse tipo de intervenção de equipamentos estimulando a musculatura. Vengus e tal realizaram outro estudo, né, comparando a eficiência de 2 protocolos de treinamento para desordens patelares, exercícios com cargas altas e poucas repetições e eletroestimulação seletiva no vasto medial. Foi constatado nesse estudo que o treino voluntário resultou também em maior aumento de força e funcionalidade do que a estimulação elétrica. Então, pessoal, para concluir, os autores falaram que o exercício físico resistido de flexo-extensão de joelhos foi efetivo no aumento de massa e força quando aplicado com pelo menos 16 sessões durante 2 meses. Tá ok? Foi a metodologia que eles empregaram. As eletroestimulações não obtiveram os mesmos resultados quando aplicados com a mesma frequência de sessões pelo mesmo tempo de duração com pulsos de 87 Hz. Então, galera, fica aí a dica, tá? Fizemos aqui uma breve exposição. A partir dessa exposição, você vai tomar as suas decisões de fazer uso ou não. Agora, a nossa tendência é essa, sempre ir ao encontro de coisas mais fáceis e práticas. E sempre pode ter essa armadilha aí no meio do caminho, que pode levar a gente, assim, ter ganhos, mas um pouco inferiores do que aquilo que a gente poderia fazer, e até relativamente ali no mesmo tempo, né? Porque muitos equipamentos desses prometem vários abdominais, no caso, em 20 minutos. E hoje a gente sabe que existem programas de exercício, atividade física, protocolos que duram 10 minutos, né? Ou até menos. Então, pessoal, a gente pode aproveitar muito melhor o nosso tempo, tá bom? Então não é em cima de promessas que a gente vai conseguir obter resultados favoráveis pra gente, promessas de facilidade, né? Forte abraço para todo mundo, voltamos a falar em breve.